Pela primeira vez, as uniões homoafetivas foram contabilizadas pelo IBGE. O estudo também mostra que o Rio Grande do Sul, considerado um estado conservador, registra, em média, 3 casamentos de pessoas do mesmo sexo por semana. Um casal com amor e alianças, igual a tantos outros. A única diferença é que são do mesmo sexo. Luiz e Daniel estão entre os quase 4.000 casamentos homoafetivos registrados em 2013 no Brasil. Os dois estão juntos há 9 anos. Bom, nós nos conhecemos através da internet, num chat, né? Num chat de relacionamento. Os dois empresários têm uma vida juntos, inclusive esta floricultura, planejada e administrada pelo casal. Para eles, o direito de casar foi uma grande vitória, dando o direito de juntos construírem uma família. A gente já, por um tempo, gostaria de oficializar essa união, mas antes não tinha o casamento em si, um casamento civil, né? Homoafetivo. Então, um belo dia chegou uma amiga nossa que trabalha no cartório que disse: agora vocês podem casar. Aí nós dissemos: então vamos fazer os papéis. Isso foi em novembro, em dezembro a gente casou. O Brasil tem 10 casamentos gays por dia. É o que aponta uma pesquisa divulgada pelo IBGE. Em 2013, foram registrados 3.701 casamentos no país, 150 deles somente no Rio Grande do Sul. E os dados revelam também que a região sul é a segunda região com maior número de casamentos realizados entre pessoas do mesmo sexo, com um total de 14% das uniões. Esta é a primeira vez que o IBGE contabiliza casais homoafetivos no relatório anual de registros civis. A pesquisa reflete a Resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, que aprovou em maio de 2013 o registro do casamento entre pessoas do mesmo sexo. A norma permitiu a Daniel e Luiz mais segurança na relação. Ficou tranquilo, assim, ficou uma coisa... Como é que nós poderíamos dizer? Acho que fortalece, né? Fortalece, acho que fecha aquilo que se sente, né? Não é simples uma aliança, é tudo um contexto, né? Tudo... fica mais leve, entende? Tu não tá fazendo, tu não tá escondendo nada de ninguém, todo mundo sabe que a gente é um casal. Assim, alguns achavam que éramos, outros... Agora eles têm certeza que a gente é um casal. Mesmo com um número relevante de registros, Daniel e Luiz tiveram receio do preconceito que poderiam sofrer ao oficializar a união. No início, sim. A gente até pensou, poxa, saiu o edital no jornal, né? Daí a gente pensou, amanhã vai ter parede pichada, etc. Não, mas nada disso aconteceu. Aí as pessoas nos viam na rua, nos parabenizavam. Foi bem tranquilo. O casal leva uma vida feliz. E para eles, é isso que importa. É como dizia o poeta Luiz Fernando Pessoa: o amor é que é essencial, o sexo é só um acidente. Muito feliz. Muito feliz. Muito. E para entendermos melhor sobre as questões legais desse tipo de união, nós recebemos a advogada de Direito de Família e Homoafetividade, e também professora aqui da Fevale, Cristina Ternes Dieter. Professora, obrigada pela sua presença. É um prazer. O Daniel e o Luiz, que a gente conheceu agora na reportagem, são um dos primeiros casais a oficializarem a união aqui na região. Hoje, qual é o aspecto legal desse tipo de união? Na verdade, assim, não existe lei, não existe uma legislação específica, né? O que existe é uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2011 que passou a reconhecer as uniões homoafetivas como entidade familiar. No momento em que essas uniões são reconhecidas como entidade familiar, como família mesmo, o que acontece é que decorre vários outros objetivos, vários outros resultados, como por exemplo o casamento. Era difícil continuar negando o casamento no momento em que se reconhece as uniões entre duas pessoas do mesmo sexo como uma família. Então, se é uma família, por que não estender ao casamento? Por que não estender, né, outros direitos também que decorrem de uma família formada por casais heterossexuais, por exemplo? Hoje, os casais do mesmo sexo que desejam oficializar a união, os cartórios, eles não podem se negar a fazer isso. Eles não podem se negar a fazer isso, em hipótese alguma.
Inclusive até a gente fizemos juntas, né, uma outra reportagem sobre a dupla maternidade, né? O fato de constar o nome de 2 mães ou de 2 pais na certidão de nascimento da criança. Isso também é um avanço bem ligeiro. Os cartórios também não vão mais poder negarem-se a fazer a certidão desta forma, né? Essa reportagem que a senhora acaba de citar sobre a decisão também foi de forma quase que inédita, né, aqui na região, onde 2 mulheres casadas tiveram o direito de constarem as 2 como mães na certidão do filho, né, delas. Isso. Hoje, qual que é a legislação em relação à adoção de filhos por casais do mesmo sexo? Não existe nada ainda. Na verdade, não existe legislação. Na verdade, o que existe é a jurisprudência. A jurisprudência foi, graças a Deus, foi construindo a justiça, né? Porque essas pessoas não poderiam ficar à margem da justiça, né? Não poderiam ter seus direitos desamparados, simplesmente por falta de legislação. Então, a jurisprudência foi aos poucos fazendo decisões e isso foi se repetindo ao longo dos casos. Então não se discute, a tal ponto que não se discute mais se casais homoafetivos podem adotar ou não. Claro, podem adotar. Então isso não é mais uma discussão, isso é ponto pacífico, mas não que exista uma legislação em relação a isso. Não existe. O que existe são posicionamentos jurisprudenciais que vão então concedendo esses direitos a essas pessoas. Ainda é preciso recorrer à justiça. Na verdade, os casais que querem adotar, eles procuram, o procedimento é o mesmo, eles se dirigem ao fórum, né, para entrar na lista de adoção. Isso é igual a qualquer outro casal. Não tem nenhuma diferenciação. Não existe diferenciação nesse sentido, não existe. Agora, a questão da dupla maternidade que a gente havia falado, essa sim, para conseguir ter o nome das 2 mães ou dos 2 pais, é preciso sim se dirigir à justiça. E no caso do casamento, quem já tem uma relação estável ou tem um namoro e deseja oficializar, qual que é o procedimento? É se dirigir até o cartório e fazer o procedimento normal, como qualquer outro casamento que fosse se realizar entre casais heterossexuais. É a mesma coisa, não existe distinção. O que a gente acaba esbarrando é na questão religiosa, né? Ah, pode casar na católica? Não, não pode, né? Existem igrejas ainda que não reconhecem, né, e são contra, na verdade, os casamentos. Mas o fato de elas serem contra, a gente também tem que respeitar. Tem que respeitar porque, afinal de contas, a gente vive num Estado democrático onde a igreja pode ter o posicionamento dela. O que não pode é o Estado deixar de conferir os mesmos direitos aos cidadãos. Então, no momento em que um casal heterossexual tem seus direitos reconhecidos, um casal do mesmo sexo também tem que ter. Esse é o papel do Estado. Agora, se a igreja é contra ou é a favor, ela está no direito dela, né? Assim como nós temos também a liberdade de ser contra, de ser a favor, de ter os nossos posicionamentos, desde que sempre respeitando o próximo, né? E do ponto de vista do direito, como é que a senhora observa essa questão no Rio Grande do Sul? Mesmo sendo um estado conservador, como a gente viu na reportagem, acontecem cerca de 3 uniões homoafetivas por semana. Sim. Quer dizer, é um número aparentemente alto, elevado, sim, né? O estado está mais aberto a essas questões? Isso é fruto do quê? É fruto de debates? É fruto de uma sociedade aceitar mais? Na verdade, eu vou puxar, como se diz, o assado para o nosso lado. Eu acho que o povo gaúcho, ele sempre foi muito... Ele sempre esteve na frente dos outros tribunais. O nosso tribunal sempre foi inovador, tá? Então, se por um lado a gente tem aquela coisa, assim, machista, né? Do macho, que as pessoas adoram falar. Por outro lado, a gente tem a nossa parte intelectual, né? Judicialmente falando. Exatamente. Judicialmente falando, a gente sempre foi bastante inovador. Então, apesar de ser 2 coisas contraditórias, a gente tem, como tu disseste, né, índices elevados de uniões homoafetivas, e eu vejo assim que a população, como a gente viu, acabou de ver, as pessoas não estão se importando com isso, entende? E eu acho que esse é o certo, na verdade, essa conscientização, né? Exatamente. O que o vizinho faz, se o vizinho casa com homem, se o vizinho casa com mulher, isso não é da minha competência, isso não é da competência de ninguém. Né? Eles não estão prejudicando a gente, o que a gente tem a ver com isso? Então, cada um no seu quadrado. Né? E cabe a cada um, sendo hétero ou sendo homossexual,
garantir e buscar o seu direito. Buscar os seus direitos, até porque eu acredito, eu sempre digo assim, tanto para as pessoas que eu conheço, casais homoafetivos ou casais heterossexuais, eu sempre falo, caso não casa, casa. Casa porque tu tens os teus direitos garantidos de uma forma muito mais clara. A questão da união estável, não. A união estável diz, mas isso aqui eu adquiri enquanto eu estava solteiro. Não, mas isso aqui foi quando a gente começou a morar junto. Então, casou, não tem essa discussão. Então, casar, eu acho sempre melhor casar. Perfeito. Professora, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, imagina.